senador Eduardo Girão. Girão, você me ouve, Girão? Ouço muito bem, Pitoli. Você me ouve? Agora sim te ouço, Girão. Que bom. Girão, Graças a Deus. antes, a primeira vez que te chamei, nós tivemos o problema do áudio, eu mencionei a tua luta nessa pré-candidatura ao governo do Ceará, imaginando o que você está vendo, vivendo, ouvindo nas tuas andanças pelo teu estado, ainda dominado pelo PT, de Camilo Santana, dos Ferreira Gomes, enfim. Posso imaginar a tua luta nessas andanças, viu, Girão? Pois é, Pitoli. Na verdade, não é nem mais essa turma que está mandando, não. Camilo Santana, PT. Quem está mandando mesmo é o crime organizado. Infelizmente, é isso que a gente está vendo. Chegamos ao ponto de ver aí as torcidas organizadas de futebol. Olha que eu fui presidente do Fortaleza e tenho uma paixão pelo esporte, né? E nessa semana nós tivemos aí, chegamos ao cúmulo de ter torcidas organizadas, líderes renunciando a mando das facções criminosas. Olha que ponto chegou o estado do Ceará, e essa turma não quer largar o osso, né? Não é só o PT, não. Tem gente que colocou o PT nesse lugar, né? Exatamente nesse lugar, e que brigaram, tiveram há poucos meses atrás uma briga, 2 anos atrás, e aí agora quer voltar por revanche, enfim. Mas foram eles que construíram esse projeto falido, né? Então a gente precisa de algo novo, realmente, sem fazer trocadilhos aqui com o meu partido, mas precisamos de um projeto de direita, de verdade, conservador, que o Estado seja eficiente, respeite o dinheiro de quem paga impostos. O Ceará, toda semana sim, semana não, você tem aí pedido de empréstimo. É um negócio absurdo. Os nossos tataranetos vão ter que pagar essa conta da irresponsabilidade dos governantes que querem ficar no poder perpetuamente, e uma hora essa conta chega. Então, nós estamos com muita disposição, né, mostrando aí para as pessoas de bom senso que realmente, para ter uma alternância de verdade, para ter uma quebra de paradigma e no governo, no estado do Ceará, a gente precisa de alguém que faça diferente. E esse é o nosso propósito. Sou pré-candidato ao governo aí e vamos que vamos, com muita fé. Ainda nesse sentido, Girão, como está a receptividade? Porque também deve pairar, quando o assunto é o crime organizado, deve pairar o manto do medo, né? Infelizmente, muitos podem ser pressionados, como acontece, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Como é que vou lidar com isso? Como é que é a sensação da população? É de buscar essa libertação, Girão? É de buscar essa redenção, né? Na verdade, é uma escravização que nós temos hoje, em pleno século XXI, dos cearenses. É o medo que impera. Eu já pedi aqui do Senado, estou falando com você aqui do Senado Federal, nessa sexta-feira, véspera de Carnaval, e pedi ao governo federal, desde março do ano passado, o governo Lula, que diz se preocupar com os nordestinos, né? E pedi a intervenção federal para que, pelo menos, tivesse uma sensação de segurança maior do cearense para ir e vir do seu trabalho, do seu lazer. E o governo Lula fez ouvido de mercador, o governo Elmano, que é do PT lá do Ceará, fez ouvido de mercador, então eles não estão nem aí. O negócio deles é o poder pelo poder e ver assim a meio metro de distância, né? Mas eu digo para você, a população está muito receptiva, né, a nossas ideias redentoras, em todos os aspectos, na economia, né, e também na questão do enfrentamento ao crime organizado, com coragem, sem amarra com ninguém, sem conivência, né? E agora o problema dos políticos do Ceará, né, e muitos que se dizem de direita, conservador, não. O negócio deles é os fins justificam os meios, para fazer parente, vamos dizer, para eleger parentes, e aí esquecem, né, do anseio da população e vão para aqueles acordões, né? Então, mas é isso mesmo, é o papel da gente se posicionar e esperar que o bom senso prevaleça. Eu sempre, você sabe disso, eu sou otimista demais, não apenas com o Ceará, com o Brasil, né, que o bom senso vai prevalecer acima de qualquer coisa. Então, vamos lá, construindo com muita esperança, né, com ideias, circulando o estado do Ceará. Já lançamos a pré-candidatura em Fortaleza. Você me deu a honra e a alegria de estar presente ali, né? Também lançamos agora, há 15 dias atrás, lá no Cariri,
né, que é uma região muito importante do estado do Ceará, né, reúne dezenas de municípios, e vamos lançar em Sobral. Atenção, você que é de Sobral, dia 14 de março estaremos em Sobral, alguns senadores confirmaram, né, pessoas que andam, caminham conosco aí, no peito e na raça, no estado, né, dentro desse projeto, e dia 14 estaremos lançando nessa importante região do Ceará, que um detalhe, viu, Pitoli? Olha só, não pode ser coincidência, né? Dos 12 municípios mais violentos do Brasil, você tem 10 entre os estados do PT, entre os estados do Ceará e da Bahia, 10 dos 12, que são administrados pelo Partido dos Trabalhadores. Isso não pode ser coincidência. E Sobral, a terra do Didi Mocó, né, do Renato Aragão, é uma das 10 mais violentas. E sabe qual é a primeira? A primeira é Maranguape, a terra de Chico Anísio, aquele gênio do humor brasileiro. Olha só, né, a terra que faz rir, que faz o Brasil rir, está chorando hoje seu povo pela ausência do Estado, pela inoperância, e eu acho que chegou a hora dessa libertação. Girão, você disse que está no Senado agora. Aparentemente deve estar vazio, entendo eu. Você fez um vídeo, até nós veiculamos, mostrando que o Senado está parado. Aliás, o mês de fevereiro pouco se trabalhou por aí. Qual o motivo, Girão? É tentar deixar para depois a apuração relacionada a INSS, Banco Master? Por que pouco trabalho para um Senado que tem tanto para fazer, Girão? Pitoli, não tem outra justificativa. É a Operação Abafa Master. Né? Aqui, infelizmente, nós tivemos a última sessão presencial, sabe quando foi? Meados de dezembro. Olha só. Então, nós tivemos aí dezembro, janeiro, estamos em fevereiro já caminhando aí para metade, no fim, né? E o Senado não teve sessões. Eu nunca vi isso, Pitoli. Em 7 anos que eu estou aqui e encaro isso como missão de vida, né? Eu nunca vi o plenário do Senado estar fechado. Eu estou cheio de discurso para fazer, vou te mostrar aqui. Cheio de discurso para fazer aqui no plenário do Senado, de denúncias da CPMI, do INSS, né, que envolve muitos poderosos, do próprio Banco Master, com ministros e políticos também do Brasil, de muita influência, né? E o Davi Alcolumbre, de forma irresponsável, fechou o plenário. Eu não sei se tem a ver também com aquela operação da Polícia Federal que aconteceu no estado do Davi Alcolumbre, aliás, cujo alvo foi um indicado dele lá para a Amprev, que é a Previdência do Amapá, que pegou 400 milhões de reais e torrou com letras mortas do Banco Master, né? E contra os alertas todos que foram dados. Então, pegaram 400 milhões de reais, imagine a montanha de dinheiro de aposentados, né, de pessoas que estão lá no funcionalismo do estado do Amapá e colocaram no Banco Master. Então, a Polícia Federal chegou, né? Então, para quê? Para a gente não cobrar, é isso a pergunta que a população faz de forma legítima, para a gente não cobrar olho no olho o presidente do Senado para, por exemplo, colocar a CPI para instalar imediatamente do Banco Master, porque até hoje nós não temos. E eu já consegui aqui, né, um requerimento meu, já tem 51 senadores que assinaram, olha só, dos 81 senadores, 51, Pitoli, assinaram esse requerimento meu para abrir a CPI do Banco Master. Mais da metade, a maioria da casa quer. E o Davi Alcolumbre mata no peito durante 2 meses já, porque está na mão dele há 2 meses esse requerimento, antes do recesso, em dezembro, antes de dezembro, na verdade, estava lá no final de novembro, e ele não instala. E talvez a tribuna esteja fechada, o plenário, para a gente não cobrar ele diretamente, né, sobre isso e perguntar por quê. Então, estão querendo ganhar tempo, seja lá para fazer esses acordões, como ontem aconteceu
eu sei que você vai tocar nesse assunto do Toffoli, lá no Supremo, ontem à noite, né, dando um ar aí de legalidade do que o Toffoli fez, um acordão, vamos dizer assim, né? E aquela velha história, o Toffoli pode ter saído do caso Master ontem à noite, mas o caso Master não saiu dele. Nós vamos continuar atrás do impeachment, que nós demos entrada ontem. O deputado Marcel Van Hatten aqui foi o nosso líder nesse pedido de impeachment. Eu reforcei, aditei um pedido de impeachment do Toffoli, que a gente tinha feito desde o dia 14 de janeiro desse ano, e até agora não andou também no Davi Alcolumbre, né? E nós tivemos aí o apoio de 20 senadores já, né? E as adesões estão acontecendo. Fizemos o aditamento ontem, e nós não vamos parar não, viu, Toffoli? Não vamos parar não, Pitoli, porque além do Toffoli, tem um contrato de 129 milhões, indefensável, indecente, indecoroso, que foi feito pela esposa do ministro Alexandre de Moraes, que a gente não pode esquecer disso, não. Isso tem que ser investigado. 129 milhões, Pitoli, é algo assim que eu já liguei, inclusive, a gente entrou em contato com grandes escritórios de advocacia do mundo, né, que são responsáveis por fusões aí quase que trilionárias de bancos, e tudo, os caras dizem, rapaz, não existe esse tipo de honorário para isso, não. Nenhum gênio no mundo recebe esse tipo de coisa. E a esposa do Alexandre de Moraes estava recebendo 3 milhões do Banco Master, que é a maior fraude do sistema financeiro da história do Brasil. Então, tem muita coisa nebulosa ainda que a gente precisa insistir. Ou o Senado reage agora, ou o Senado realmente não vai fazer mais nada, né? É melhor realmente, como algumas pessoas estão dizendo, Girão, tá fechado aí, é bom até que fique fechado, porque não vota penduricário, como votaram na semana passada, na única sessão que teve remota, votaram aqueles penduricários aí, extrateto, de funcionários do Senado, da Câmara, né? A cada 3 dias trabalhado, ganha 1 de folga. Esses absurdos, se for para votar isso, é melhor que o Senado fique fechado mesmo aí até o ano que vem, quando deve trocar a maioria dos senadores, se Deus quiser. Girão, quem deve tocar contigo no assunto Banco Master é Eduardo Borgo. Borgo está conosco. Borgão, senador Eduardo Girão, pré-candidato ao governo do Ceará, na tua escuta, Borgo. Olá, senador, futuro governador do Ceará. Um grande prazer falar com os senhores. Girão, como é que fica a situação do Alcolumbre? Porque ele está segurando, ele está atrapalhando, ele está impedindo uma comissão parlamentar mista de inquérito que é obrigatória a instauração. Nesse caso, eu venho defendendo essa ideia já há algum tempo. Não pode ter tanto poder na mão de um homem só. A instauração é obrigatória. Não seria o caso de trabalhar pela quebra de decoro do Alcolumbre, porque enquanto não destravarmos essa peça, o Brasil vai ficar na mão do Alcolumbre. Não seria o caso de já ter um trabalho pelo impeachment, pela cassação, por quebra de decoro, enfim, alguma medida em relação ao Alcolumbre? Borgo, prazer é meu falar com você. Você tem toda a razão e você pode ter certeza do seguinte: todas as medidas que eu puder tomar com relação a essa inércia aqui do Senado Federal, mesmo com esse acordão ontem lá no STF, se Davi Alcolumbre não entrar, não cumprir com o seu dever como presidente dessa casa e do Congresso Nacional, nessas CPIs, instalando, seja a CPMI, como você falou, do deputado Carlos Jordi, que já tem também o número de assinaturas recorde, seja a CPI aqui no Senado Federal, essa que eu dei entrada, que já tem 51 dos 81 senadores, se ele não fizer a deliberação disso, é claro que o Conselho de Ética é o destino dele, né? Não tenha dúvida com relação a isso, porque não tem mais o que fazer, né? Já tentamos de tudo. E você sabe o que foi o maior deboche da história do Senado Federal? Até hoje, isso eu não engoli, né? E alguns colegas também não engoliram. É quando ele bate no peito e diz o seguinte, naquele último pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, com 2 milhões de assinaturas, 140 deputados federais assinando, 41 senadores, a maioria, 2 grandes juristas do Brasil, o desembargador Sebastião Coelho e o doutor Rodrigo Marinho. Aí lembra quando ele bateu no peito e disse assim, olha,
se tiver 81 assinaturas, mesmo assim eu não boto no plenário. Ali ele incluiu, inclusive, a dele. A disfarçatez é tão grande que incluiu a dele, né? Então isso é deboche, isso é deboche, isso é alguém que não está levando a sério o trabalho, sabe? Então isso é uma função do Senado, está na nossa Constituição. Então você pode ter certeza que eu entro, se tiver que entrar, eu entro, conversei até com o nosso partido, Partido Novo, né, que está ciente de tudo isso, e digo uma coisa para você, mesmo que não tenha ressonância, porque a gente sabe que o jogo é bruto, e a maioria dos senadores aqui deu uma votação recorde para o Davi Alcolumbre. E eu avisei, Borgo, você, Pitoli, e quem está nos assistindo nessa gigante audiência da Auriverde, lembra quando eu fui candidato a presidente do Senado no ano passado, exatamente um ano, está completando um ano agora, né? Eu disse tudo isso que ia acontecer. Por isso que eu fui candidato contra o Davi Alcolumbre, né? E tive 4 votos. Outro que foi muito corajoso e colocou o nome também foi o senador Marcos Pontes, do PL, indo contra o próprio partido, que teve 4 votos. Quem é que estava certo depois do que está acontecendo no Brasil? O Senado de joelhos aí para esses escândalos, né? O Senado não é instrumento de troca de ninguém, o Senado tem 200 anos, precisa se dar o respeito, né? Então, essa maioria que elegeu o Davi Alcolumbre, só o efeito eleição mesmo, para que eles possam se rebelar contra o presidente da casa. Aí é o eleitor, a sociedade que está pressionando, que está acordando, e está de parabéns o brasileiro, que vai para as ruas dia 1º de março, na Paulista, né? E estaremos juntos nessa caminhada, né? Estaremos juntos sim, porque eu acho que a gente precisa estar mobilizado contra esses escárnios todos que estão fazendo conosco. Então, estamos trabalhando nisso, se não houver uma ação concreta, porque chega de deboche e de discurso vazio do presidente dessa casa, viu, Vitória? Agora, Girão, um Vorcaro disse que participaria no dia 26, salvo engano, na CPMI do INSS, assumiu um compromisso com Carlos Viana. A gente sabe que isso foi um alerta, foi um grito, um salve, um recado do Vorcaro para a turma. Aí parece-me que os advogados ontem já falaram, acho que ele não vai mais. Como é que fica essa situação do Vorcaro, CPMI do INSS? Vai poder, você acha que ele vai, não vai? Só foi um recado do Vorcaro para a turminha? Qual a tua avaliação, Girão? Olha, a esperança do Brasil hoje, dentro daquele Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito às pessoas, mas a atitude de muitos ali me decepcionou bastante, para mim é uma vergonha nacional, é o André Mendonça. O André Mendonça representa aí a esperança. Caiu com o André Mendonça, além da CPMI do INSS, que já está sob a relatoria do André Mendonça, que tem feito um trabalho importante, tem agora essa do Banco Master. O que é que nós precisamos fazer, Pitoli, o brasileiro? É apoiar o André Mendonça, é orar pelo André Mendonça, que é evangélico, inclusive, né? E me parece uma pessoa muito bem intencionada. Inclusive, foi o único de todos os ministros que foram indicados pelo presidente, tanto Bolsonaro como pelo Lula, foi o único que eu votei a favor, né? Os outros todos eu votei contra publicamente, na sabatina dizendo que votaria contra. E de forma transparente também com o ministro André Mendonça. Trabalhei, me dediquei para que ele fosse aprovado. O Davi Alcolumbre segurou a mesa dele ali 4 meses para fazer a sabatina dele. Foi uma humilhação o que o André Mendonça passou das mãos do Davi Alcolumbre, né? E conseguimos aprovar o ministro André Mendonça. Então, que ele possa retribuir ao povo brasileiro, ao povo de bem, essa confiança que o povo brasileiro está dedicando a ele e ir para cima, né? Porque quem mais conversou com o Vorcaro, hein, Pitoli? Parece que sumiu esse assunto de ontem para hoje. É só o Toffoli. Foi só o Toffoli. Ou também tem outros ministros que conversavam, porque tinha uns que estavam fumando charuto. Sim. Né? Estavam fumando charuto aí nas festas. O próprio Alexandre de Moraes, na casa dele. O próprio Lula, o Pitoli, Borgo e você da Auriverde, que é um
um telespectador aí, um ouvinte consciente, porque vocês esqueceram, nós não podemos esquecer daquela, fora da agenda, o Lula reunido com o Vorcaro. O Lula, né? O Lula que tem um filho que estava recebendo mesada, segundo a Polícia Federal, da fraude dos aposentados, R$300 mil por mês. Né? O Lula estava reunido com esse Vorcaro aí que torrava milhões em festas, em jatinhos, e tudo isso que a gente está vendo. Sabe quem que estava lá também nessa reunião secreta? O Guido Mantega, que quase acaba com o Brasil, num passado muito recente, e volta à cena, indicado pelo PT ao Vorcaro, com R$1 milhão por mês, como um lobista, e estava nessa reunião. Eu entrei na CPI do crime organizado com requerimentos para ouvir essa turma toda, né, para eles dizerem exatamente o que é que aconteceu nessa reunião. Entrei na CPI do crime organizado, já que nós não temos ainda a do Banco Master, a CPI do Banco Master, entrei lá para que a gente quebrasse o sigilo da Viviane Moraes, chamasse a Viviane Moraes aqui também no Senado, está lá meu requerimento, entrei com requerimento para ouvir os irmãos do Toffoli e o Toffoli. Né? Não é isso que a gente precisa fazer? Mas aí a CPI do crime organizado, que é comandada pelo presidente, por um senador do PT, que sequer assinou a CPI, é o presidente, desmarcou, cancelou as reuniões. Então, você tem que tirar a conclusão, a população está vendo o que está acontecendo. Né? Mas eu acredito que nós temos hoje um outro patamar, as coisas ficaram, as entranhas, pessoal, ficaram tão expostas e apodrecidas, e todo mundo sentindo até o mau cheiro disso, que não tem como daqui para frente fazer de conta que não aconteceu. Este é o senador Eduardo Girão, pré-candidato ao governo do estado do Ceará, mais uma vez conversando conosco, esse meu irmão querido. Girão, tudo de melhor, bom final de semana, saúde e paz para todos aí da tua linda casa. Obrigado, Pitoli, para você, para Eduardo Borgo, para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, um período de descanso, né, de refazimento aí das energias, que abrace seu filho, né? É importante você estar junto com a sua família, você que está nos ouvindo, família é a base de tudo, e é o momento da gente recuperar as energias para seguir adiante, porque o bem, a verdade e a justiça vão vencer no Brasil. Um grande abraço, Deus abençoe.